Olá! Olá, todo mundo desse canal. Olá, aqui estamos nós, Fernanda Vidigal, Gil Moura, aqui do meu ladinho, e para mais um Tarotflix. Esse Tarotflix de hoje está prometendo, né? Nós vamos fazer um Tarotflix um pouquinho mais recheado para vocês, para quem estiver aí do outro lado e for nos acompanhando ao longo da noite. Nós temos uma temporada para poder estar falando dos filmes e das músicas ligadas primeiro ao Eremita e à Roda da Fortuna. E aí a gente resolveu, para poder fazer um trabalho legal de chegar com a morte no dia de finados, a gente resolveu fazer uma dobradinha. Então a gente vai, na sequência, a gente vai fazer uma paradinha, dá para tomar uma aguinha e tal, mas às 22h15 a gente vai colocar na sequência, então, a Força e o Dependurado, para que a gente cubra, então, 4 arcanos hoje, gente, 4 arcanos. Vamos ver o que a gente faz com tudo isso que tem de recheio desses 4 arcanos. Desejando a todos vocês que estão aí do outro lado, né, uma super boa noite e que a gente tenha um caminho bem gostoso juntos. E deixando o Gil Moura falar um pouquinho, né, gente? Porque eu não deixo ele falar, é uma tristeza isso. Diz aí, Gil. Namastê, sejam bem-vindos. Vem com a gente curtir mais uma noite com Tarotflix. Beijo. Vamos lá. Vamos lá. Então, abrindo a transmissão, né, vamos compartilhar aqui o lindo trabalho do Gil, né, que tem sido super esmerado, super bacana nesse trabalho, somente da apresentação. Então, nós vamos seguindo hoje com o Tarotflix. E hoje a gente tem... Antes de hoje a gente já cumpriu ao longo dessa caminhada uma jornada, né? E desse caminho a gente já fez o caminho pelo mago, pela sacerdotisa, pela a imperatriz, o imperador, o papa, os enamorados, o carro, a justiça, e chegamos agora, então, para o nosso querido eremita. Eremita, ermitão, aquele que anda sozinho, o senhor do cajado, o senhor do isolamento, da solitude, da sabedoria, da reclusão, da retidão, do entendimento, o que caminha com a sua própria luz numa das mãos, o cajado na outra mão, e que traz sempre uma sensação para todo bom tarólogo de que eu acho que ele fala comigo, eu acho que esse cara tem bem a ver com a gente. Então, numa imagem clássica, ele sempre vem com o cajado, às vezes aparece uma serpente nos pezinhos dele, como quem diz, olha, eu domino as serpentes, eu sei dar conta das inferioridades de mim, eu já me iluminei, né? E também sempre trazendo uma luz, uma própria luz dentro dessa outra mãozinha. Então, o cajado da sabedoria, o cajado da espiritualidade, o cajado que acompanhou tantos ao longo do caminho, né, de peregrinador, e a luz, que é uma luminosidade que a gente sempre busca, todo buscador está atrás de luz, está atrás de conhecimento, de entendimento, mas esse é um arcano que, quando chega, ele é positivo, ele é iluminado, ele é uma graça, né? Sou fã de carteirinha, mas ele é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Então, ele é um sim, mas é um sim daquele que demora, né? As coisas com ele demoram, são morosas. Né, Gil? O que você tem para dizer aqui? É que é interessante que você tocou no caso da serpente, né? E a serpente, ela é um símbolo de muitas coisas, né? Não é muito comum a gente olhar sobre aspecto, mas ela é o descobrir, né? O conhecimento também passa um pouco pelo símbolo da serpente. Então, a gente tem uma visão muito negativa, né, da serpente, mas ela também tem esse simbolismo, né, do conhecimento, da sabedoria também. Isso. Da Kundalini, né? Do caduceu de Hermes. A serpente está em muitos lugares. Uhum. A serpente da nossa coluna vertebral, daquilo que nos leva, né? Como seres, né, erguidos, verticais, aqui de pé. E aí, claro, a gente tem que falar junto com esse devagar, devagarinho, e é devagar que eu vou indo, e a cada passinho,
com um dos arquétipos que super cabe para conversar aqui, um dos mitos, né? O Senhor Cronos, o deus do tempo, o deus do tempo que tão bem casa com o arcano do eremita. Né? Lembrando quem era Cronos, então, você quer dar uma lidinha aqui, hein, Gil? Cronos era filho de Urano, o céu, e Gaia, a terra. Se casou com Reia, sua irmã, mas com medo da profecia que dizia que ele seria destronado por um filho, ele os comia quando nasciam. Zeus é protegido por Reia e salvo mais tarde e destitui o pai do poder. Cronos então é banido e parte para uma nova jornada solitária. Ele representa na mitologia o eremita, sabedoria e o aprendizado de saber esperar, representando o tempo. O Senhor, o tempo, aquilo que às vezes a gente não está muito pronto, o relógio, né, o tic-tac do tempo. E aí a gente trouxe uma música que eu vou deixar o Gil começar, né, porque é uma música do Caetano Veloso, que é uma ode ao tempo, né, e sem sombra de dúvida é um dos trabalhos lindos desse nosso compositor brasileiro. És um senhor do tempo. Olha eu falando besteira aqui. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, tempo. Tempo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Isso, algumas coisas levam tempo e as outras nem tanto. O tempo não custa nada, mas ele pode cobrar cada um dos seus pedacinhos trilhados. Né? Então vamos trilhar com bastante pipoca, com bastante bom humor aqui para ver esse velhinho. Parece velhinho, mas o cara, sabe, tem muita coisa para contar. E a gente traz como primeira dica, agora não de música, né? Já trouxemos duas, mas principalmente de filme, um filme que algumas pessoas não viram e que, sinceramente, eu também achei que não deveria vê-lo, é um filme nosso, nacional, talvez de poucos recursos, mas a história do doutor Bezerra de Menezes é bem bacana. Né? Então, aqui traz o trabalho primoroso de um dos nossos grandes atores também, traz essa história, né, em pleno Rio de Janeiro, de um outro tempo, e uma música, claro, que não poderia deixar de estar linkada com esse lugar do filme do Bezerra. Não é mesmo, Gil? Sim, sim. Porque ele é um cara que vai viver pela fé do que ele vê, vislumbra e vai acreditando. A fé, sobretudo, nos juramentos que ele fez como médico. Então, a música do Gil, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olerê, anda com fé eu vou, né? E vai subindo, mas é andar com fé é uma das coisas bem importantes dentro do filme do Bezerra, né? Tem uma presença nesse filme linda, né? Eu super recomendo. Essa indicação foi minha, mas é um filme visto e revisto, e eu acho que ele tem muita coisa para contar dessa figura eremítica que anda sozinha, com seu conhecimento, com a sua sabedoria, né? E um filme nosso, aqui, do nosso chão, da nossa terra. Agora, esse aqui, então, né, mais difícil ainda de falar, porque o filme bom, gente. Ou indicação boa, maravilhosa, quem não assistiu, né, assista. Ele pode até estar velho, né? Ele pode, né, o Sean Connery já está lá em cima, já iluminou-se, já virou estrela, mas pensa numa música, num filme maravilhoso. E aí a gente trouxe uma música que também é marco na minha geração, creio que também na geração do Gil, né, Gil? Sim. Porque é essa questão do que se salva, do que se guarda, né? O Em Nome da Rosa é a própria transformação do alquimista para dentro do universo onde ele podia se salvar com os seus conhecimentos.
com os vários fatos que acontecem, é muito bonito, né? E aí a gente resolveu fazer também uma ode a esse trabalho do Ney, né, sobre Rosa de Hiroshima, né, no sentido da gente pensar naquilo que o tempo guarda, naquilo que o tempo não deixa a gente perder por aí, né? Então, pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres rotas, alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Né? Eu gostaria de comentar que a rosa, né, ela para mim, ela simboliza muito o eremita, porque ela tem um lindo botão, né, mas para você chegar no botão você passa pelos espinhos. Então é uma jornada para chegar à beleza. Não está tão acessível, né? Não é assim tão fácil acessar. Não é assim tão fácil, né? E aí, claro, a gente vai trazer filmes de guias e de figuras de guiança ou inspiradores, mestres. E um dos que muito vai influenciar, vai inspirar, vai gerar tantos filmes e tanta história, um épico no final das contas, que é o Star Wars. Star Wars enquanto filme, enquanto os seus vários filmes, Star Wars enquanto até também a sua questão de ser uma família, né? de ser uma história, mas dentro dessa história, com vários mestres, Jedis ou não, cada um à sua forma, cada um trazendo a sua força. São senhores do tempo também, né? Em busca dessa paz. Atemporais. Então, são em uma busca das coisas... eles buscam essa paz, né? É uma paz e um a tempo, é um fora do tempo, é estar numa curva que, às vezes, em alguns textos tibetanos se faz alusão a estar ausente ou dentro ou fora do tempo. Né? Existe muita discussão sobre as questões do tempo, mas o tempo do eremita é a ausência de tempo, é um tempo do aqui e agora, é um tempo que linka todas as coisas. E aí, né, essa é uma música que bem cabe, né, na estrutura do eremita. Quer levar aí, Gil? Não, leva você. É? Uhum. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Então, tem uma coisa dentro do eremita que está bem aqui. Será que o tempo que lhe falta para perceber, será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Então, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Né? Porque o eremita é essa paciência sábia, de saber aguardar o tempo das coisas. Né? E aí vem um outro filme lindíssimo, lindíssimo mesmo, um trabalho, né, de novo, aqui com um ator jovem, um ator super emblemático, que nem o Brad Pitt, mas nos 7 anos do Tibete, ou no Tibete, ele realmente coloca a história do Dalai Lama naquele momento ainda um menino, e do que era esperar, do que era aguardar, né, de todo esse lugar eloquente, cheio de movimento e desejos que é o Ocidente, encontrando um banho, né, totalmente diferente de sabedoria, ingenuidade, leveza, né, dessa criança.
E aí a gente tem uma música que, sem dúvida alguma, me acompanhou um pedaço. Imagino que para você também, né, Gil? Sim, Eu sim. acho que é uma música que acompanha muitas pessoas, que é o Caçador de Mim, porque aquele que é um eterno buscador, ou é um sábio, ou é um filósofo, ou é alguém que está sempre procurando alguma coisa, sabe que não está procurando fora, está procurando dentro, né? É um buscador de si mesmo, apesar de parecer que busca fora, busca as suas próprias questões. Então, aqui entra o por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Então, você está sempre em busca. O Buscando, né? arcano o eremita É a é busca. aquele que está sempre caminhando, lentamente, em direção, sei lá, talvez saiba, talvez não, mas caminhando, né? E aí sim, o queridão também do Senhor dos Anéis, como não falar de uma figura também marcante, atual, né, que está aqui presente, que é Gandalf, no Senhor dos Anéis. Quer dar um alô, Gil? O tudo e o nada estão muito próximos. É o que eu teria a dizer. É o que essa figura desse eremita nos fala. Dessa coisa do tudo e do nada estarem tão próximos, tão perto. Ao mesmo tempo que ele transparece ao fumar um cachimbo na paz, ele está ali com, né, o tudo e o nada dele. Né? Ele pode chegar a um momento de ter que usar a sua força. É o simples e o complexo, né? É. Que estão sempre andando, de certa forma, numa mesma seta, num mesmo vetor. E aí a gente trouxe, porque, claro, boa parte dos eremitas, boa parte das figuras de pensamento, se eles não andaram em praças, eles estiveram dentro de alguma catedral. E aí a gente lembrou, né? O Gil trouxe aqui essa foto linda de Canela, com essa lindíssima catedral que nós temos aqui. E aí o trabalho do dueto do Renato Russo e da Zélia Duncan, que ficou muito bonito na época. E vou pedir para você começar, Gil. Vamos lá? Só queria comentar rapidinho, assim como a Fala, claro. rosa, né, dá esse simbolismo de passar pelos espinhos até o botão, a catedral ela é um lugar onde você entra, né, a beleza, a imponência, e você encontra o seu eu superior. Seja ele um templo, qual for o templo que a gente estiver falando, né, mas no caso da catedral, ela faz você entrar, né, mergulhar nesse seu eu interior, nessa reclusão, nesse momento seu de introspecção, de reflexão, de recolhimento e de paz, né? E a música diz: o deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho e só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei para mim, me vi assim, tão perto de chegar onde você não está. É É isso, isso, é isso. no silêncio, uma catedral, um tempo em mim. E aí, claro, né, para falar, né, dessa linda presença do eremita, vale também falar de alguém que deixa uma marca para muitos seguirem. Na verdade, aqui nós trazemos dois, tanto São Francisco de Assis, com a sua presença junto à natureza, à caridade, a sua proposta de trabalhar como um eterno voluntário de Deus e de estar sempre na simplificação e no simples.
E Santo Antão, que é o pai dos monges, o pai também daquele que se retira, daquele que se isola. É interessante falar, né, que na Bíblia tem uma passagem que um rico queria seguir Jesus, ele disse: abandona tudo que é teu e vem comigo. Então, como é difícil, né? E lógico que ele não seguiu Jesus. E São Francisco se dispôs de toda a sua fortuna e partiu para essa jornada do eremita. A palavra Aqui caridade, né? você trouxe também aqui, né, não só as coisas materiais, é a presença, a palavra e o ouvido. Luiz Otávio Gomes São Román, 65 anos, voluntário do Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, no núcleo Bandeirante. Quer falar um pouquinho disso, Gi? É porque a ideia é que a gente geralmente coloca a mídia, né? A gente traz pessoas conhecidas, né? Mas quando a gente trouxe a professora, quando a gente está trazendo essa pessoa que é uma pessoa que está vivendo uma vida do eremita, fazendo a caridade, é legal a gente também compartilhar de pessoas que são as invisíveis, né? Mas que estão também fazendo um pouquinho, colocando, sendo uma gotinha no oceano. Então, por isso que às vezes eu trago alguma coisa assim de alguém que não é conhecido, mas que faz um trabalho que é relevante. E essa foi a ideia, né? Que de alguma forma leva a luz e o cajado, né? Em algum lugar. Exatamente. E aí essa é uma música que vai acompanhar desde a minha infância, porque eu vou passar uma parte da minha infância em Agudos, num seminário de padres franciscanos, e eu passava todas as minhas férias lá junto com o acampamento Nosso Recanto, e a gente sempre cantou, né? Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E a gente tem essa figura bonita e forte de Madre Teresa de Calcutá, né, que, querendo ou não, também é uma grande presença. As eremitas, as mulheres, né? Isso, também. uma presença feminina com essa proposta eremítica que a gente às vezes não vê, né? A gente tem essas figuras e a gente às vezes não as vê. Então, dentro dos arcanos, às vezes é um símbolo, né? Então a gente pode estar achando que seja um símbolo masculino, mas não exatamente. Aí eu até gosto das cartas modernas que às vezes trazem ou só as deusas ou só as bruxas, né? Porque aí tem umas eremitas femininas bem legais. E aí, claro, eu não podia deixar para lá, e tem esse lugar do Sangue Latino do Ney Matogrosso, que eu acho que a letra fala muito para dentro de todo aquilo que é um buscador, de todo aquele que, na verdade, tenta ser um caminhante, né? E a letra é fantástica, claro, a interpretação dele nem se fala, mas jurei mentiras e sigo sozinho, assumo os pecados, os ventos do norte não movem moinhos, e o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Bom, né? Rompi tratados, trai os ritos. Né? Ele é maravilhoso nessa reverência. O interessante da figura eu trouxe essa figura do Ney Matogrosso em preto e branco, porque o Ney é da nossa geração, o Ney levantou uma bandeira, né? Ele mostrou através da nudez, através da exuberância, dessa luz, desse colorido, mas ele é um eremita, ele por dentro é muito mais o preto e branco do que tudo isso que ele mostrava, mas era preciso que ele mostrasse. Então eu também acho muito corajoso, muito né? corajoso, muito mas na verdade ele é o outro do contraste. Ele está lá dentro do preto e branco. Sim. Por isso. Agora essa é sua, né? Super sua, mas super boa dica sua do Conduzindo Miss Daisy, que eu considero um filme que pelo menos uma vez na vida a gente tem que assistir, né? Seja com o Oscar da melhor atriz para Jéssica Tandy,
para esse dueto, que depois vai ter no teatro, né, com Natália Timber e o Milton Gonçalves, também lindo, com a Bibi Ferreira como diretora. Então, sim, esse foi um filme, um roteiro extremamente falado, né, e muito importante, muito bom. É uma jornada de eremita mesmo, né? E a gente vê que em muitas famílias, né, os idosos, os filhos se afastam e aí fica aquele motorista, fica aquela pessoa que acompanha, né, a pessoa naquela jornada, né, naquela jornada solitária, né? Então é muito interessante. Eu acho que esse é um lugar mesmo, né? É meio eremítico, a idade avançada. A idade, a velhice, né? A sabedoria, né, se completa, né? E aí tem um trecho que o Gil separou, né? Onde diz assim: não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim, ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Essa letra, toda ela, a gente vai vontade de ler ela toda. É só ensinamento, só sabedoria. Isso, uma grande inspiração, né? É uma belíssima letra, sem sombra de dúvida. E que a vida é trem-bala, parceiro, e a vida é só passageiro prestes a partir. Né? Então, a gente nunca tem que achar que chegou, ou não, a gente está sempre indo, voltando, né? A vida é trem-bala, ela aproveitar tá os momentos, né, desse presente. E ela é muito rápida. O futuro... Quando a gente vê, a gente está aqui, que nem eu e você, falando de um monte de coisa, aí recebendo, às vezes, crítica de filho. Nossa, mas isso tudo é muito antigo, mãe. Cara, será que é tão antigo assim? E aí você fica meio mal, né? Será que tudo isso de tempo passou? Será que eu não vi direito? Então a vida é trem-bala, parceiro. Né? É o que você falou, é atemporal. Todo esse trabalho nosso é atemporal, porque ele pega vários momentos, né, e várias ideias e concretiza com essa imagem do eremita. Isso é que é o importante, é a gente deixar esse legado. Isso vai ser um legado. Bom, esse legado aqui, inclusive, está meio engalfinhado, né, desse ator chamado Nicolas Cage, que eu gosto muito, e que, como ele produz muito filme bom e ruim, né, um cara de alta produção, dentro desse lugar do eremita, ele traz a questão do vidente, né, daquele que tem uma habilidade e que, por conta dela, prefere, então, o estado eremítico, né, o estado de ficar ausente da vida, para poder proteger-se e proteger as pessoas que ama. Exato. Que é uma das coisas prementes, né? Seja aqui, seja no Último Templário também. Então, ele tenta até, né? Ele tenta até, mas aí a vida não dá oportunidade a ele, né? Pois é, então, né? Como é difícil. Ele se coloca, é isso mesmo, não adianta, é seguir sozinho. A minha missão. Aí, nessa guiança, né, no filme do Cinema Paradiso, para quem é um apaixonado por cinema, para quem compreende o que foi a mudança do cinema de fita, né, do cinema ali passado, desse momento de trocar de filme, o filme todo é de uma profundidade, ao mesmo tempo de uma delicadeza, né, entre esse velho senhor e esse jovem, né, entre essa procura do antigo pelo novo e do tudo que acontece. O Cinema Paradiso, para mim, é um clássico e que entra muitíssimo aqui no lugar do eremita, que assiste a tudo como se passa, né, e aceita tudo como é. Né? E como eremita, né, ele leva para o garoto aquilo que ele conhece, aquilo que ele trabalhou, e o garoto brilha os olhos. Então ele olha para essa cena, né, que eu fiz, né, trazer esse brilho no olho dessa criança já valeu tudo, né? O filme é lindo, o fim é lindo, enfim, é um filme que super recomendo, acho que tem super a ver com o eremita, né, com esse lugar eremítico. E o Último Templário, né, de novo, assim, essa emoção do Nicolas e desse com muito movimento, aí tem mais ação ainda, né, que ele adora, né, Gil?
E aqui a gente tem essa busca eremítica o tempo inteiro. O Nicholas é o próprio grande eremita, é um ator bastante eremítico, não importa se às vezes eremitar significa a luz, mas é a luz dele, às vezes nem sempre é tão iluminado assim. Né? Trazendo inclusive aqui um outro querido eremita, que parecia ser o grande vilão da história do Harry Potter, né? Esqueci o nome dele aqui, Gil, socorre eu. Snipes? Oh, meu Deus, da Sonserina. Oh, mas tudo bem, já vai voltar, já vai voltar, já vai voltar. De qualquer forma, ele é um eremita, né? Ele também é uma figura super isolada, controversa, que você não sabe se é do bem ou do mal, apesar de ser o professor, chefe de uma das casas, mas sempre aquela dúvida. E no final das contas, ele é um cara que tentou fazer o melhor possível, né? Ele acaba sendo quase um anti-herói no final das contas. É verdade, é verdade. E quando você assiste toda a saga Harry Potter. Tá? E aí um querido, que a gente não podia deixar, né? O Hagrid, que, querendo ou não, é a própria figura do eremita, sempre na dele, até dentro desse universo bruxo e mítico, ele também fica fora, né? Ele fica lá na floresta, ele fica com os seres, ele fica com os animais diferentes. Então, quando eu vi essa foto dele segurando a lanterna, eu falei, gente, não tenho nem que provar mais nada, né? Não, é super ele, né? Super certo dentro do arquétipo, do símbolo do eremita. E aí a gente pensou aqui na solidão do Alceu Valença, né? E a solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, causando descompasso no meu coração. Lindo, lindo. E aí ele continua, né? A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. Porque uma das coisas que o eremita acaba mesmo ficando é um cara meio solitário. Então, muitas vezes, quando você está trabalhando com ele, dá a solidão e dá uma certa tristezinha. E vamos embora. Vamos seguir para outra senhora, tchau, uma eremita. senhora importante aqui, beijo. né? Vamos seguir do eremita para esse lugar mais quieto. Para a roda da fortuna. A roda, quantas rodas tem? Mas certamente eu estava lendo um livro agora recentemente. Imagina quando não tinha roda no tempo, quando tinha que carregar as coisas de um canto para o outro e não tinha roda para levar na carroça. A gente ainda teve um período sem roda, sem virada, sem oportunidade, sem fortuna, sem alto e baixo, sem mudança, sem os ciclos da vida, sem as facilidades, as oportunidades, as coisas que batem na porta e que nos fazem, muitas vezes, vislumbrar um novo porvir. E aí a gente tem, dentro da mitologia, a história das três moiras, ou das três parças, ou parcas, né? Existem discussões aqui, porque é grego, porque é romano, naquilo que vem da Grécia acaba sendo absorvido pelo terreno romano. Então, as três moiras teciam o destino das pessoas. Né? Quer falar um pouquinho disso, Gil? Elas teciam, né, esse fio que é o fio da vida, né? E cada uma tinha um papel, uma mais jovem, né? Uma com uma idade madura e outra com a idade já mais uma anciã. E assim é a vida, né? As três fases da vida. E elas representam também muito bem. Vai falar, né? das três faces da deusa, né? Então tem muita presença aqui daquilo que é a jovem, a mulher e a anciã, do que vai ser aquela que está começando a vida, aquela que dá a vida e daquela que termina a vida. Então, Exato. sempre uma delas está afiando, uma delas está observando, ou está enrolando o fio, e a outra vai cortando, onde termina a vida de cada um. São tecelãs, né? Elas eram muito temidas pelos deuses, né? Porque elas tinham na mão, né, a vida, né? Que é o bem mais precioso. A vida de qualquer um, de né? Qualquer Inclusive dos dos próprios próprios semideuses, semideuses. enfim, né? Elas eram realmente temidas. E aí você trouxe aqui o nome, né?
Quioto, que seria mais jovem, que segurava o fio da vida, tem Láquesis, a mulher adulta e madura, e Átronos, a idosa, né? Isso, são nomes. Perfeito, são os nomes. E os nomes que vão estar principalmente no arcano, né, da Liz Green, do mitológico, elas também estão bem representadas lá, né, com essa presença da jovem, da mulher madura e da anciã, de tudo aquilo que elas trazem de força e de energia. Né? A grande deusa, as três faces da deusa. E a roda da fortuna, sem sombra de dúvida, é um arcano que eu sempre defendo, que é a grande virada, é a grande oportunidade, é a virada da sorte, é o que pode te trazer uma grande chance. E isso, sem sombra de dúvida, né, nos bateu como Até que a Sorte nos Separe, combina maravilhosamente bem essa trilogia. Né? No final das contas, eu gosto mais do primeiro filme, acho ele bacanérrimo. Eu acho que a Danielle Vinitz como a esposa é perfeita. Show. E eu acho que cabe exatamente nessa roda da fortuna, né? Uhum. Super cabe. Que a roda fala dessas viradas na vida. Ai, tudo bom que você fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar, põe um sorriso na minha cara. Meu amor, você me dá sorte, meu amor, você dá sorte na vida, não é isso? É o único pedacinho que eu lembrei, gente. Não adianta. É isso mesmo. O Caetano canta isso com primor, né? Não pretendo nem chegar pertinho. Né? Então, essa é a sorte da música do Caetano, que a gente trouxe para lembrar da face do arcano da Roda da Fortuna, que, para variar, tem luz e sombra. Né? Então, a gente vai falar da luz e da sombra desse arcano, que é tão discutido na web como um todo. Então, já fui muito questionada. Não, mas a roda é uma virada. Então, se eu estou lá em cima, eu posso cair lá embaixo. Pode, mas se eu estiver lá embaixo, eu posso subir lá em cima. Olha que coisa difícil de português isso. Né? Mas é esse subir e descer. Esse realmente, esse virar, a virada, as viradas que a vida dá, as viradas que a vida oferece. Aí a gente trouxe a família Buscapé, trouxemos também esse bom humor, que o bom humor ajuda muito a levar a roda da vida, a roda da fortuna para diante. Até nos filminhos ou nos vídeos sobre atração, uma das coisas que fala que as pessoas que têm, né, prosperidade ou andam de bem com a vida, elas têm bom humor, elas levam a coisa num jeito bem-humorado e parece que isso prospera. Né, Gil? O que você pensa? O que eu acho interessante é que nesse filme mostra que a roda, quando você joga para alguém e a roda aparece, a pessoa fica maravilhada, né? Mas a roda ela é perigosa, porque aqui mostra que essa família humilde ficou rica do dia para a noite, mas não perdeu seus valores. Não deixou que o dinheiro mudasse a cabeça deles. Eles continuaram sendo pessoas íntegras. Né? A figura do banqueiro que está ali de gravata querendo extorquir, né? E que ele não tirasse o dinheiro do banco, né? Usando a secretária para seduzir o chefe da família, né? E ele se mantém, né, na humildade, mesmo com o dinheiro, mas a humildade ela cabe para qualquer um. Então, nesse aspecto que eu acho lindo esse seriado, é muito cômico, muito engraçado, e tem essa mensagem. Aí a gente vai trazer, né, uma música que, querendo ou não, eu estou com uma coceirinha aqui, né, mas espero que tudo corra bem no meu querido narizinho. Então, assim, essa é uma música do Chitãozinho e Chororó e que super cabe com essa família e também cabe com essa conversa, né, de você olhar lá no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Né? No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Então, esse é o lugar também, é uma canção lenta, né? É uma canção bem do interior, enfim, é uma canção de falar desse tempo, de você poder ficar lá sentado
e curtindo, né, essa tristeza, essa languidez, então, de ficar contemplando. E aí a gente trouxe uma galerinha divertida, né, engraçada, gostosa, mas que vai estar falando principalmente de uma coisa que a roda também traz, que é essas viradas. Então, o filme inteiro é uma virada, né? O Lilo era uma coisa, a Lilo e o Stitch. Então, quem é quem? Começa por aí. O ETzinho que tem todas as dificuldades do mundo e o quanto eles vão golpeando essas dificuldades e construindo uma Ohana, acabando por construir uma família, um estado de ficar. Agora a gente começa a virar um pouco essa roda, não é mesmo, Gil? Quer falar um pouquinho do Golpe de Mestre, que é um filmaço, um clássico, né? Com duas grandes figuras. Aqui, nesse momento, a gente começa a falar dos golpes, né? Das pessoas que são, né, que usam essa roda para se favorecer, né? E esses caminhos aonde podem levar, né? E como a gente fala, a roda, a gente fica muito feliz quando vê, mas ela é perigosa, então mostra esses caminhos perigosos da roda, dos golpes. E nós temos aí dois atores, né? O Robert Redford e o Paul Newman, claro, que dão um show de interpretação e cabe muito bem, né? Mais uma faceta da roda que a gente tem que olhar por diversos. Então, a roda tem a coisa do senso de oportunidade. Isso. Esse mesmo senso de oportunidade que um golpista vai ter para poder dar o seu golpe de mestre, né? O mesmo senso de oportunidade que está no começo do filme do Titanic, com ele jogando para poder ganhar os 2 ingressos para entrar no navio, de como isso faz parte do destino, mas como a sorte é uma coisa que me vem, uma coisa que eu cavo. Né? A sorte é uma coisa que eu ganho, que vem do Altíssimo, uma coisa que eu meio que persigo. Né? Não tem uma coisa do perseguir a roda, que todo mundo persegue a roda milionária, a roda de muito dinheiro, verdade. Né, Gil? Todo mundo persegue a roda. Por isso que nós temos tantos programas. E se ilude, né? Não, a gente tem muito programa. A roda não deixa de ser um arcano de ilusão também, né? Tem que ter cuidado. Isso. Então, muitas vezes, entre o truque de mestre, entre uma ladra sem limites, entre os salafrários, entre não se engane do golpe duplo, entre Hustle, que também são 2 golpistas, e é muito bom, muito bem engraçado, muito divertido. A gente Essa tem atriz figuras aqui, figuras que lembram que às vezes eu persigo o golpe, né? Eu às vezes tento ver se eu viro a roda milionária para mim. A meu favor. Isso, né? Quer falar um pouquinho daqui desse pedaço da praça? Quero falar que nós vivemos hoje um momento de golpes, né? Então a gente tem golpe com os aposentados, com o consignado, nós temos golpes nos telefones, golpes na internet, retiradas de dinheiro de cartão, e nunca vi um povo tão criativo para golpear, né? E para fazer, né? Usar essa roda da fortuna de uma forma tão negativa. Porque agora é o golpe no velhinho, é o golpe na velhinha, é o golpe em qualquer um. Então você tem realmente. E a gente vê personagem que é bem antigo, né? Que já fala de golpe e isso já se perpetua durante o tempo, né? Cada vez piora mais. Do quanto esse personagem foi envelhecendo, mas foi indo, né? E continuava com toda essa capacidade. Isso. Então, sorria, você pode estar sendo enganado, e aí a gente acabou lembrando, quando o Gil trouxe essa imagem do sorria, eu falei, tem um cara que tem uma música que diz exatamente, sorria, você está sendo filmado, sorria, você está sendo observado, sorria, você está sendo controlado, né? Você está sendo filmado, você está sendo filmado. Então, assim, a música do Gabriel Pensador traz um pouco desse lugar do controle e também traz um lugar que dentro do controle também existem essas questões daquilo que gera o golpe também. É estranho isso, né? Parece que tem tanto protocolo, tem tanta coisa, que é justamente por conta de tudo isso, parece que o golpe fica mais fácil, melhor ou mais elaborado. A gente não sabe nem o que dizer muito sobre tudo isso.
Mas aí tem essa coisa do semáforo, né? O sinal fechou, o sinal abriu, dá uma parada, então é uma roda, né? Então por isso que eu trouxe também ali o símbolo do semáforo. Isso, da roda que vai, que abre, que volta, né? Já que a roda sobe e desce o tempo inteiro. Desce. E aí a gente tem os vários programas, né? Do Seja um Milionário, vai ser um milionário, quer ser um milionário, filmes que apareceram e vários programas também que estiveram sempre na nossa telinha, de uma forma ou de outra, procurando a história de 1 milhão ou de ser milionário, de fazer dinheiro através de algum jogo. Pode ser um jogo aberto, pode ser um jogo fechado, pode ser um cassino, pode ser a roleta russa, né? Tem tantos jogos. Esse filme mesmo mostra, né, esses movimentos. O rapaz ele vive uma roda, uma hora em cima, uma hora embaixo, e sobe e desce, né, fica girando nessa roda. E aí o Gil trouxe um dos nossos bem-humorados humoristas, né, Ari Toledo, e com o seu humor todo peculiar, né, mas é desse lugar que a roda realmente se faz. O barco de pobre é canoa, o barco de rico é iate, o amante de rico é dama, o amante de pobre é biscate, o rico come lagosta, o pobre come chuchu, rico viaja para a Europa, pobre viaja para Itu. Então, querendo ou não, a gente acabou criando também um universo dentro dessa roda de duas pontas, como se só houvesse duas pontas, e esquecesse do trâmite disso, né? Do quanto de geração em geração as fortunas mudam de mão, do quanto de geração em geração aquilo que é o pobre pode ser rico, como o rico pode ser pobre, do como a roda gira com isso. Né? Então, vai abrindo oportunidades novas em lugares onde não havia, em grandes crises. Não é? Então, aqui a gente tem bastante coisa. E dentro do filme do Percy Jackson, falando das Moiras, voltando para a nossa história mitológica, né? No Mar de Monstros, a gente tem um pedaço desse filme, é imperdível. Eu considero, para aquele que realmente trabalha com mito, com tarô, com simbologia, perder esse pedaço tão bem bolado, tão bem inserido no contexto, para falar exatamente das Três Moiras, né? De um jeito moderno. É isso, já modernizado. Modernizado, então, porque fantástico. elas vão de táxi. Essa cena é maravilhosa. Né? Elas vão de táxi. Elas então, aí tem uma coisa bem muito... Angélica. Vão com a Angélica. Elas vão de táxi, as três levam esse táxi. E aí, aqui tem um pouco a ligação com as parcas, que muda um pouquinho o mito, porque apesar de manterem ainda uma ideia do conhecimento do passado, presente e futuro, elas são três videntes com um olho só, né? E o olho fica passando dentro desse táxi de uma para outra, gente. É muito a roda, bem né? bolado. Ele roda, o olho roda. Bom. É muito bom. Vale a pena. Bom, quando a gente fala de eventos, né, eventos que a roda pode trazer, esses eventos que viram a história da gente, ao longo da minha caminhada, eu sempre tive os contatos imediatos do terceiro grau, ETs que não sei da onde, porque vai ter nave disso, vai ter o evento daquilo, o cometa Halley, vamos para lá, né, sempre esperando que isso trouxesse uma mudança ou um evento ou uma transformação na nossa vida diária. Né? Essa é a expectativa da roda. Será que eles vão vir? Será que eles vão chegar? Eu lembro que na minha geração a gente decorou a musiquinha. Né? E aí veio aquele joguinho, gênio, que a gente ficava apertando as musiquinhas. É coisa de louco. Né? E aí tem um cara que vai criar uma música muito linda, e que é bem a Roda da Fortuna, que é Chico Buarque com Roda Viva, né? E trazendo esse lugar bacana que é o Roda Mundo, Roda Gigante, Roda Moinho, Roda Peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente não toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Você, Gil.
Não, não, tá bom, você já cantou Tá bom, lindamente. né? Tá bom, bem desafinada eu, porque ele tem aqui Nada, nada uma... de desafinada, não. Nada, Aí nada. a gente é uma delícia estar aqui. GoldenEye, de Londres. Isso, achei lindo, Gil, trazer essas duas imagens de algo que ainda está lá, ela não deixou de existir, né, não, Gil? O nosso Play Center Sim. em São Paulo acabou, não sei no Rio, mas o nosso a Aqui gente no tinha Rio, a imóvel segunda gigante. imagem é da roda do Rio Star e a terceira também do Rio Star. Ah, São a Golden Eyes é a primeira e a segunda é a roda gigante Rio Star, a terceira também. que A legal, terceira, que é a que legal. noite no Rio, né? É muito bonito, o visual maravilhoso, né? Muito bem, E muito é bem. quando você pode estar lá em cima e às vezes você está aqui embaixo. Muito bem, vamos de Rio Star ou de GoldenEye, vamos seguindo adiante. E aí a gente tem ainda A Dobra no Tempo, né? Que também é um filme juvenil, né, Gil? Não é um Juvenil. filmão, mas é gostoso para falar dessa história das oportunidades, dos Sim, sim. jogos de sorte, né? Do que é sorte e azar, onde a gente põe o valor. Outro filme que Perfeito. fala de virada, de sorte, e que também é um quick tip, também uma dica rápida, é Campos dos Sonhos, do Kevin Costner. Ele também tentou ser um Campo dos Sonhos 2 e um outro agora para 2021, mas não se sabe bem se isso vai sair de só projeto. Mas a parte mais linda do Campos dos Sonhos é essa conexão, né, de que sai de dentro do milharal toda uma velha turma de jogo de beisebol para salvar o Kevin Costner e a família de estarem quebrados e na lona sem um tostão. Então, são as viradas que todo mundo deseja, espera ou pensa. Né? Também permeando uma coisa bem circular, que é morar atrás de um relógio, ou de viver através desse lugar do relógio. Lindo Hugo esse filme. Cabret é uma ficção e uma imaginação e um filme intenso, interessante, diferente, fora da caixinha, muito bonito, Muito e bonito. que eu acho que super combina com a nossa roda, então vale a pena para olhar esse lugar do improvável, imponderável, impossível, que é possível, né, que dá para acontecer. E olhando aí um lado talvez um pouco mais do que é negativo nas desventuras em série com o Jim Carrey, né, a virada da vida dessa família, desses meninos, depois que perdem, né? Então a tutora, vão ficar com esse tutor doido, malévolo, esquisito, que lembra muito mais um malvado, e que no final das contas acaba dando para os meninos um novo jeito de olhar para a vida. Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa apresentação com as nossas queridas moiras ou parcas, né, com essa carta linda da Liz Green do tarô mitológico, e vamos juntos nessa jornada que segue em mais alguns minutos, às 10h15, a gente retoma daqui mesmo a conversa que a gente tem da força e do tempendurato, eu, Fernanda Vidigal, Gil Moura, com vocês aqui, né, daqui um tempinho. Acho que a gente deu conta, né, Gil? Demos, nós Eu disse, estamos eu com volto para você. 53 minutos, maravilha. Nossa, eu estou incrível, né? Eu estou quase fazendo o impossível já. Eu vou no orgânico, eu já nem sei mais se está certo. Peraí que eu não te acho, eu quero voltar antes de fechar, meu Deus. Esse é um lugar difícil. Ai, voltei para o estúdio. Oi, gente. Então agora eu posso parar a tela, parar de compartilhar. Uhul! Aí, ó, 53 minutos. Nossa, nem sei Isso. se. Né, eu estou ficando maratonista. Não estou, mas é quase. Né? Tipo, suando camisa aqui, bora lá, né? Então, assim, agradecendo profundamente a presença da Tereza, da Gratidão. Cristina, né, da Cidinha. Beijo, Cidinha, de estar aqui quase sempre Beijos, com a Cristina, gente, Cida, da Maristela também, né? Maristela. E tem a Cristina Esteves, quem mais que teve aqui? Quem mais? Espera aí. Acho que isso, tá ótimo. E quem eu não vi, um beijo. Quem não deu para gente, né? Não deu para ficar, tudo bem. Agora a gente vai tomar um cafezinho, vai dar uma melhorada na maquiagem e tal, e a gente volta então, às 10h15, para estar falando de mais 2 arcanos, que com isso a gente consegue dar conta do nosso calendário de fim de ano, do Gil, meu, né? São muitos atributos, e aí sempre estejam à vontade
para fazerem um comentário, sugestões, levarem com vocês a ideia, levarem aí para as suas aulas, levarem para o seu conhecimento do tarô, aproveitarem, tá? Um forte beijo para todo mundo. Fiquem aí, gratidão. Nos aguardem, hein? É, isso aí. Não vão embora. Voltando. Não vai muito embora, não. Vai só até ali, volta rapidinho. Beijo.